característica também, tá? Desse rádio aí. Existe um efeito, né, que a gente chama de efeito pericular, tá? O que é o efeito pericular? Efeito pericular é quando a corrente elétrica ela deixa de passar pelo centro do fio e começa a passar pela película, pela borda do fio, tá? Então, quando você está aumentando a frequência, quando você aumenta muito a frequência, a corrente elétrica não passa mais pelo centro do fio, ela passa pela borda do fio, né? Tanto é que vocês vão ver que todas as antenas elas são ocas, porque não importa, não há necessidade de uma coisa uma coisa dessa. Por quê? Porque a corrente elétrica passa deixando de passar por esse fio. Então, essa rede hoje tá. E aí, o que acontece aqui? Quando acontece esse fenômeno, você, na verdade, à medida que você está aumentando a frequência, mais para a borda entra aí o fio. Então você está diminuindo a área do fio. Quanto mais maior a frequência, maior é o afastamento dessa borda. E aí o que acontece? Cada fio desse é composto por um indutor. E o indutor, ele é composto de fio, né? Então, à medida que o rádio for pegando o início de uma faixa de rádio, no caso da rádio AM, 535 kHz, até o final da faixa de 1600 kHz, né? Você tem ideia, a resistência desse fio aqui, ele cresce e faz com que esse fio, esse rádio aqui, esse fio aqui, tenha uma banda maior, aumenta a banda do fio. Porque o que define a banda do fio, basicamente, é a resistência desse fio. Porque, na verdade, o circuito LC, ele teoricamente, não tem perda de energia. É como se você tivesse imagina você ter uma mola no vácuo. A mola vai ficar, você jogou uma energia nela, ela vai ficar eternamente ali. Porque não existe resistência, né? O carro, por exemplo, você é um amortecedor. O amortecedor ferrado, a bola vai ficar lá, o carro vai ficar balançando até porque você não tem resistência. Então, para você, o circuito LC, não existe componente de gasto de energia. O único componente de gasto de energia através de efeito térmico é a resistência. Então, teoricamente, um circuito desse aqui fica eternamente com energia. Mas você imagina um circuito LC, ele vai ficar eternamente com energia. A energia que está no indutor, que está armazenada no indutor, é descarregada no capacitor, a energia do capacitor é descarregada no indutor, e eles ficam ali fazendo essa troquinha eternamente. Só que o indutor, ele possui um fio, e as imperfeições um pouquinho também do capacitor causam uma perda ao longo do tempo. Só que, teoricamente, esse circuito LC, eu não sei se é o cara que está piscando direto nesse estabilizador. Deixa eu mouse. Acho que o mouse. Ele está piscando? Eu acho que é estabilizador mesmo. Sempre que ele dá uma queda, ele dá uma ruído. Estabilizador você usa mais. Precisa estabilizador mais. Então, o que acontece aqui? Esse fio aqui, ele acaba, de acordo com a frequência, aumentando a sua banda. Isso não é bom, porque pode ser que você pegue uma rádio aqui, mas chegue lá no final da frequência e pegue 3 rádios, por causa do tamanho do efeito pericular. Porque quanto maior a frequência, maior a resistência, maior essa banda. Na verdade, essa banda aqui, se você considerasse só o indutor e o capacitor, ela seria uma linha. Uma linha. Ou seja, na frequência desse cara aqui. Seria uma linha que tenderia infinito. Então, quanto mais seletivo é o fio, menos resistência ele tem. Então, quanto mais estreito, mais seletivo ele é. Então, a resistência desse indutor aqui é fundamental para esse tipo de coisa, né? Tanto é que você vai ver lá no
Os fios são um pouco mais grossos, se você for ver as bobinas do FM, comparado com o AM, os fios são fininhos. Então a banda desse cara aqui, ele vai aumentando ao longo do programa. Isso é outro inconveniente, são dois inconvenientes. Uma delas é esse, aumenta 3 vezes. No AM hoje são 3 vezes. No início da faixa, até o final da faixa, aumenta 3 vezes. Então no final da faixa poderia estar pegando 3 rádios. Entendeu? Se elas fossem 3 rádios consecutivas, né, bem próximas uma da outra, eu estaria pegando rádio juntando rádio sem necessidade, viu? Então, esse rádio aqui ele tem 2 inconvenientes: a questão da defesa nuclear e a questão de você ter que sincronizar vários rádios. Então, isso foi pensado, né?